A vida atualmente anda atribulada. E tem momentos que eu acredito que aconteça com você que a gente se sente sobrecarregado, sobrecarregada. Parece que o mundo está sobre as nossas costas. Eu não sei você, mas muita gente às vezes pensa até em desistir, porque a impressão que dá é que você trabalha, faz, mas não chega lá, não alcança, não atinge. Então, se você está vivendo este momento de pensar em jogar tudo pro alto e desistir dos seus sonhos, seja num casamento, no trabalho, na empresa, ou num sonho de uma viagem, de uma casa, de um carro, eu te convido para ficar comigo aqui, porque eu vou bater papo com um cara que, quando o assunto é desistir, ele é casca grossa, não desiste não. E ele nos inspira também. Esse aqui é o Pode Aplaudir, o podcast comigo, Luciana Gomes, onde eu trago pessoas e histórias que merecem aplauso. E hoje eu tenho aqui ele, que é personal training, ele é atleta internacional, palestrante, professor. Que mais? Me conta, Fabrício. Eu posso dizer que você é cadeirante ou te incomoda isso? Oi, Lu, tudo bem? Primeiramente, muito feliz de estar aqui com você nesse projeto maravilhoso. Eu não costumo falar que eu sou cadeirante, eu costumo falar que eu estou cadeirante, entendeu? Então, e na língua portuguesa tem essa diferença, ser e estar, ser né? e estar. Mas como é que é isso? Você é uma pessoa que tem uma deficiência. Sim. Você é um PNE, pessoa com necessidades especiais. E está numa cadeira de rodas. Como é que é chegar aqui? Como é que é a sua vida hoje? Quantos anos já, Fabrício? 5. Como é que é a sua vida sobre rodas há 5 anos? Gostei dessa vida sobre rodas. Eu acho que dá até algum projeto. Título de livro, né? hein? Vida sobre rodas. Achei legal. Lu, mudou muito, né? Mudou muito mesmo a minha vida. Tudo é mais difícil hoje. Nós podemos negar isso. O Fabrício supera tudo. Sim, porque não o Fabrício, mas o ser humano em si consegue superar tudo que ele realmente acreditar naquilo. Eu não falei superado nessa abertura, eu falei não desiste. Não desiste, exato. Agora, cá entre nós, uma vida sobre rodas, né? Sobre uma cadeira de rodas. De vez em quando dá vontade de desistir e falar, hoje eu tô cansado. Dá, não de desistir, tá, Lu? Mas de cansado. E assim, de cansado e de pensar, cara, minha vida mudou completamente. Daria tudo, de verdade, eu daria tudo hoje para estar andando como antes. Trocaria tudo, os títulos no esporte, as coisas que aconteceu comigo, para estar andando. Então, mas eu aprendi a fazer de um limão uma limonada. Fabrício, eu vou retrucar. Pode trocar. Você daria tudo? Cara, você era muito cá entre nós, né? Pela tua história. Você era um cara comum quando você era um personal training de Barretos, interior de São Paulo. Uma cidade com uma expressão mundial, mas uma cidade pequena, 120 mil habitantes. E era mais um cara elogiado, um personal que todo mundo falava que era bom. Hoje você é o cara, meu. Você tem. Assim, você é o quinto do mundo em não sei o quê. Segundo mundo em. Você até depois fala aí. Inventou um esporte que praticamente era completamente desconhecido. Você deu uma visibilidade para um esporte, né, que. Não sei. Virou modelo. Eu esqueci de falar na apresentação. É modelo. Eu não ia falar isso. Virou modelo. Tem campanha de shopping, campanha de sei lá o quê. Você trocaria tudo isso para andar? Vou ser sincero, Tua vida não tá mais glamurosa, no mínimo? Está. E os melhores momentos da minha vida, Lu, foram sobre uma cadeira de rodas. Mas eu sinto uma saudade de andar, Lu. De verdade. É que é para se pensar mesmo, né? É só né? quando perde aquilo, entendeu? Então, assim, eu já fui da palestra de pessoas que falavam assim para mim, mas sua vida é muito melhor assim. Será que você não faz um corpo mole e nem tenta se reabilitar? Porque hoje você tem muito mais notoriedade numa cadeira de rodas. Porque a pessoa não assistiu tua palestra até o fim, né? Não. E aí pegou e falou assim... Não é possível, que quem assistiu tua palestra fale isso. Porque se você voltar a andar, você vai perder todo esse glamour. Eu falei, cara, quando você entende, e eu falo que isso é muito importante mesmo, porque quando você entende que por mais que você tenha todos os bens,
todo o glamour, todo o respeito, toda a solidez, todo o dinheiro do mundo, notoriedade, todo o dinheiro do mundo. Mas quando envolve 100% de saúde, ainda assim eu prefiro ficar com 100% de saúde. Mas olha só, eu sou muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. E não reclamo da vida, você me conhece, sabe que eu não fico reclamando. Entendeu? Ah, por que isso, por que aquilo? Não, eu acho que é uma etapa da minha vida que eu tive que passar, estou passando e vou passar isso da melhor forma possível. Quando as pessoas entendem que tudo é passageiro, porque eu acredito que tudo aqui na Terra é passageiro, fica mais leve o fardo. Porque não é eterno. Se falar só, Fabrício, você vai viver, você vai ser eterno, uma eternidade numa cadeira de rodas. Nossa, mas nunca mais eu vou ficar só assim? Eu acho mas muito isso duro. Foi dito a você. Foi dito. Lá atrás. Foi dito a Quem mim. conhece a tua história, quem assiste as suas palestras, sabe que houve um momento da tua vida que foi dito, ó, filho, acabou, você não anda mais, isso é definitivo. Não foi assim que te falaram? Sim, foi sim. Então agora você tem que se conformar e etc sim, e tal. Sim, mas o pessoal de casa deve estar todo mundo pensando o que aconteceu com ele, né? É técnica para segurar a audiência. Mas olha só, Lu, eu falo que não é eterno, porque eu acredito numa eternidade, que a gente não é só essa vida aqui na Terra, sabe? Não é só esse plano. Então eu acredito que tem algo além disso. Então, todo o sofrimento que a gente passa é só aqui na Terra. Mas se você pensar numa eternidade, um sofrimento de 80 anos, se a pessoa viveu sofrendo a vida inteira, são 80 anos perto de uma eternidade que é insignificante. Então isso que me consola. Mas mesmo assim, vamos pensar em 80, não é 80, né? Você vai viver mais que isso, se Deus 90, quiser. Tá bom. Mas quantos anos você passou da sua vida andando, caminhando, fazendo exercício físico, que é uma decisão que você tomou independentemente da cadeira de rodas? Quantos anos? Quantos anos você tinha quando aconteceu o acidente? 33 anos quando aconteceu o acidente. Então, Idade de Cristo. Idade de Cristo. Eu andava já uns 32, porque eu comecei a andar com um ano. Mas foi com um ano, a tua mãe fala? Eu acho que foi, Lu. Não sei. Não, porque tem gente que começa depois, né? Tem gente que começa com 10 meses, né? Tem até umas piadinhas assim que o pessoal brinca com outro assim. Mas olha só, Lu, eu acho que é louco isso, porque a gente não percebe, né? Que anda. É um dom tão natural, é um dom, sim, é uma dádiva que você ganha de Deus de andar, de falar, de ouvir, de a gente só sente falta quando perde. Só quando perde. Eu tenho asma, você sabe disso. Uhum. E, cara, você respira o tempo todo. A gente está aqui, a gente está respirando. E está pensando nisso? Então. Não está pensando nisso. Pega uma crise de asma. Você já teve algo parecido com isso, né? O ar desaparece e você pensa, eu preciso respirar. E ali é um desespero total. Aí você fala, putz, respirar é um negócio tão óbvio, tão óbvio. Né? A gente está ali, está respirando. Exato. Então, assim, de verdade... Não é... É estranho falar isso. Eu sou muito feliz com tudo. Muito feliz mesmo. Vocês veem que eu tô sorrindo, eu sou você precisa feliz, ser estudado. Tá? Eu já falei isso pra você. Mas a sensação de levantar e pegar uma água ali e voltar andando, eu acho que é indescritível. Tá, mas vamos explicar para quem está nos assistindo. Agora. Fabrício Taveira, até os 33 anos, professor de educação física, pós-graduado... personal, né, para buscar um dinheirinho a mais, que é professor de educação física, a gente sabe bem quanto ganha. Trabalhando nas academias, até nas casas das pessoas, carro, a casa, morando com a mãe, tendo namoradas, né? E menino bonito e tal. E aí, o que aconteceu que te deixou primeiro sobre uma cama e depois sobre uma cadeira de rodas? Exato. Lu, eu estava numa festa acompanhando uma ex-namorada, né? Você até brinca agora. E ela era DJ da festa. E você é super festeiro, baladeiro? Não, nem um pouco. Para quem me conhece, né, sabe que a minha vida que eu gosto é praticar esporte, comer ali alguma coisa gostosa assim, descansar, assistir um filme, viajar bastante eu gosto. Tá bebendo nessa festa? Não. Bebida alcoólica? Não, nunca bebi. Já bebi mais novo assim, mas não bebia. Depois que eu comecei a ser mais atleta assim, de personal trainer, tudo. E aí tava numa festa, acompanhando uma ex-namorada, que na verdade, eu acho que eu nem contei essa história para as pessoas, mas a gente tinha terminado. E o que você tava fazendo na festa? Então, foi atrás dela? Não. A gente tinha terminado, e aí... nem sei se eu posso expor essas coisas, mas vamos expor, né, Lu? Não é nada que você tenha
Acontece com todo mundo, é. cara. Terminou E aí a gente terminado por Aí foi TDR. Não, tipo, por uma escolha minha, eu terminei porque tava bem desgastado. E aí ficamos um mês praticamente terminados ali, né? E ela querendo voltar. E eu, de verdade, no coração não sentia que eu tinha que voltar. Não sentia. Porque eu também nem queria, não que seja nada contra ela, pelo amor de Deus, uma pessoa boa. E aí, voltamos. Ela foi em casa e falou, olha, vamos voltar, vamos tentar, tal. Então, aí eu vou ter que fazer uma interferência, te conhecendo. E só para pontuar, né? Fabrício é meu amigo, é meu mentorado, né? Meu menino, meu pupilo, como eu gosto de dizer, e eu conheço bem. Assim como a Tamires Forniel, que está aqui na produção do podcast. Vocês não sabem falar não, gente. Isso é um problema. Não sei se você começou a trabalhar isso e melhorar isso. Você terminou por decisão. A menina veio e falou, vamos voltar. Você conseguiu falar, não vamos. Lu. Conseguiu? Não. Lu, o falar não, eu aprendi que agora que ela muda a sua vida. Sim. Te deixa Põe muito limites. mais leve, te deixa realmente, quando você fala sim pra todos, assim, você deixa de... Você carrega o mundo nas costas. Exato. E eu tenho essa dificuldade até hoje, mas melhorou muito, tá? Melhorou muito, mas eu tenho essa dificuldade ainda. Aí você supostamente voltou com ela e foi acompanhá-la na festa. Pensei o seguinte, cara, nossa, como eu falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui que rola, né? Tipo, daquele jeito lá, tipo, querer pensar no sofrimento do outro, né? Como que eu posso amenizar isso? Vamos. Aí Mas falou, o sentimento já tinha rodado, já era. Aí falou assim, Fabrício, vamos numa festa? Falei, vamos. Eu vou tocar, você me acompanha? Eu falei, eu acompanho. Aí eu até deixei meu carro em casa e fui direto com ela. E aí fomos para essa festa um dia depois, lá em Guaíra, na cidade de Guaíra, na usina Colorado. E tava sentado. Ela falou para mim assim, né? Depois eu conto uma história muito doida do 444. Mas ela estava sentada e aí ela entrou para tocar, tocou uma música. O cara falou para mim o seguinte, olha, fala pra DJ ler isso aqui que é os patrocinadores. Falei, tá bom. Sentei no palco e ela tocando. Eu fiz assim, ó. Tum! Senti uma pancada muito forte na cabeça. Eu achei que fosse um tiro, uma paulada, sei lá, não sabia. Você já estava carregando o mundo nas costas. Aí ele literalmente caiu na sua cabeça. O que caiu? Me explica o que é isso, que meteoro que caiu na sua cabeça. Uma treliça metálica de aproximadamente 400 quilos. Dessas que tem embalada mesmo. Qualquer evento que a gente vai... Aquelas traves hoje até assim. Casamento tem, né? Aquelas traves, assim. E aí, sofri isso e... Eu posso contar uma coisa rapidinho sobre isso também? Claro. Fui fazer agora uma perícia médica e tinha um cara lá. Falou, você é o Fabrício? Eu falei, sou. O de Guaíra? Eu falei, sou. Que aconteceu um acidente? Eu falei, nossa, cara, eu tava lá no dia da festa. Eu falei, ele tava. Inclusive, eu saí da empresa que fazia as montagens. Pô, ele tá envolvido aí na treta. Mas ele tinha saído, ele já não estava mais. Eu falei assim, cara, a treliça caiu porque não estava amarrado em nada. Só colocaram a treliça. Qualquer vento que desse ia cair. E eles eram comumente fazer isso. Então, assim, foi uma coisa muito... E essa empresa faliu, sei lá, né? A gente não quer a tragédia para ninguém. Mas eu acredito que a irresponsabilidade tem que ser punida. A empresa é uma empresa, uma usina bilionária, tipo, com faturamento na casa de 400 milhões por ano e nada ainda. Mas a justiça de Deus nunca falha, né? Aí eu tava lá na festa, eu tomei essa pancada na cabeça, caí, imediatamente eu não senti minhas pernas, um choque na minha coluna absurdo, a minha cabeça saindo sangue. Você desmaiou? Não, fiquei acordado. E você lembra de tudo? Lembro tudo, detalhadamente porque tudo. A psicologia explica que a gente apaga quando é um trauma muito grande. Era pra ter apagado. A pessoa tá dirigindo, bate o carro, ela só lembra quando ela acordou 3 dias depois. Sinceramente, eu acho que pra minha cabeça, assim, seria melhor não ter essa lembrança, acordado no hospital. Porque é o trauma mesmo. Porque eu lembro disso todo dia. Eu sinto gosto de ferro na boca ainda. Por que ferro? Sabe um barulho de ferro quando bate assim? Sei. Nem sei se o pessoal sabe que é gosto de ferro, mas eu suponho que existe um gosto que eu sinto esse gosto de ferro. Nunca comi, mas eu sinto. E como bate na minha cabeça, eu sinto aquele estralo do ferro na minha cabeça. Parece que vem a boca. Eu sinto um gosto de ferro na minha boca até hoje quando eu lembro disso. É muito Cara, louco. você não desmaiou? Não. Por quê? Que explicação que é essa que você não desmaiou? Deus, vou explicar o porquê.
como foi uma pancada na cabeça, olha como que as coisas acontecem tudo certinho. E eu caí. Se eu tivesse desmaiado com uma pancada na cabeça... Que seria o óbvio. Com um corte aqui, que fez um corte, o que todo mundo faz? Pega no colo. E sai correndo. Sai correndo, põe no carro e leva pro hospital, na hora. No Brasil ainda tem muitas campanhas que falam, quando é acidente automobilístico ou de moto, não mexa na vítima. Nesse caso, eu não sei. Por isso que eu falo. Porque, porque não é um acidente que bateu um carro ou uma moto. Então, talvez seria, assim, uma atitude que alguém tomaria. Se fosse um acidente de carro, eu acho que não. Um acidente de moto, eu não iria pra mão. Mas, tipo assim, um exemplo. Tem esse ar-condicionado aqui. Se cai na cabeça... Do Lombardi? Porque eu não sou Silvio Santos, mas eu tenho meu Lombardi. A gente vai falar ninguém mexe nele. Não, ele já falou aqui. A gente vai pegar ele e vai levar ele pro hospital. Porque é uma pancada na cabeça que você viu. Tipo assim, você vai machucar a cabeça. Não tem nada a ver com a coluna. Exatamente. Se eu tivesse desmaiado, eles iam pegar no colo e me levado. No desespero e na vontade de ajudar. Eu só estou sentado aqui hoje e não estou tetraplégico. Porque como afetou toda a minha coluna e pegou a pancada na cabeça, qualquer movimento que eu tivesse feito, eu tinha ficado tetraplégico, eu tinha tido uma lesão cervical. E quando eu caio acordado, eu falo, ninguém mexe em mim. Eu peço isso várias vezes, ninguém mexe em mim, por favor, por favor, por favor. Você sabe quanto tempo demorou para a ambulância chegar? Nossa, demorou. Porque Guaíra, né? A gente está falando de uma cidade uns 40 próxima minutos. a Barretos, mas que tem lá uma população muito menor, uma estrutura de saúde muito menor. Você imagina quanto tempo foi? Uns 40 minutos. Tá. Por quê? Eu lembro dos detalhes. Quietinho? Fiquei quietinho. Falei, ninguém me mexe, então ninguém. E doía, só que em volta, Lu, em volta... Nossa, eu tô escrevendo um livro, depois eu vou te mostrar. Tá. Doía? Hã? Doía? Não. Foram 40 minutos de dor? De dor, mas demais. E eu pedia só assim, gente, me leva pro hospital, só que ninguém mexe em mim. Eu não queria ninguém, mas eu queria tirar aquela sensação de dor. De dor. E aí em volta, eu deitado, você lembra certinho? Eu deitado no chão. Cara, um vento. Muita gente olhava assim, meio bêbado. Sim. Era uma festa. Uma festa e era num campo de futebol, assim, tipo que grama, horas assim. 4h44, o acidente. Eu sei, depois eu conto por quê, depois, quando você quiser saber. E todo mundo lá em cima de mim, assim, eu vendo aquela sensação, assim, pessoal. E eu falava assim, ó, liga pra minha aluna Nicole, me dá o celular. Só que meu celular caiu longe. A hora que bateu na minha cabeça, foi longe o celular. Entendeu? E aí acharam o celular, me entregaram. E eu falei, liga pra Nicole. E eu deitado. E uma dor na cabeça, mas não era cabeça. Sabe Deus em que posição. Era dor na coluna, um choque, eu só gritava. E eu lembrava, porque foi em 2019, a Copa no Brasil foi em 2014. E o Neymar tomou tipo uma pancada nas costas e ficou sem mexer as pernas por um tempo. E eu ficava sem mexer as pernas, não senti mais as pernas. Na hora, você pensava, vai passar. Vai passar. Mas aí comecei a perceber que não. E eu tentava fazer força assim, ó. E eu não sentia, não é que eu não sentia. Era como se eu tivesse desligado totalmente da cintura para baixo. E é fato. Por algum tempo isso desligou. Até mesmo por defesa do organismo. Sim. Sofreu uma pancada, ele entendeu que tinha um problema, ele desliga. O organismo... Exato. É como esses circuitos aqui, né? É exatamente isso. Desligou. E seccionou a medula. Então, o canal que passa a informação lá do cérebro para o corpo todo, que é na medula, seccionou. Então, ele chegou aqui e parou. Então, até as mãos eu tinha movimento, que era onde teve a lesão. Embaixo não. Qual que é a vértebra? Vértebra T12. E aí, hoje você entende... Você já entendia um pouco, você fez educação física. Mas hoje eu entendo muito mais. Mas hoje você entende muito, né? Muito mais. Aí chegou a ambulância, queria me virar. Falei, não, ninguém me vira. Que eles queriam tirar minha carteira para ver meu documento. Falei, não precisa tirar minha carteira agora, não. E aí pegaram, me puseram, me levaram pra ambulância. Eu cheguei lá no hospital em Guaíra. Mobilizaram direitinho. Mobilizaram, cheguei em Guaíra. Só pedi assim, ó, me dá morfina. Porque era uma dor, Lu, que... Nossa, não dá pra descrever. Nossa. Não, a gente não consegue imaginar também. Era pra você uma ter lesão medular. Nossa, e aí eu chego lá em Guaíra, a médica faz o exame e fala, olha, você teve uma lesão, mas vai ficar tudo bem e tal. E já mandaram eu vir pra Barretos. Aí eu chego em Barretos, minha família tá tudo gritando lá, todo mundo esperando eu. Aí em Barretos, por ter tomado muito remédio, eu fiquei umas 8 horas, eu acho, em Barretos lá no São Jorge, esperando... ver o que ia fazer comigo, porque era uma lesão muito séria, se ia mandar eu pra fora, se eu ia ficar aqui. Então, eu lembro de detalhes, mas não de todo o período, entendeu? Eu lembro que eu tremia muito. Mas aí já também é feito da medicação. As pessoas iam me visitar, Fabrício, e eu falava assim, se eu lembro certinho, gente, fica bem, eu vou ficar bem, não fica mal não. Tal, da onde que vem esse não otimismo Deus, no momento eu acho até irritante.
Porque tá pode com parecer dor. forçado. Porque assim, a dor, ela não foi embora. É como se houvesse um cobertor que abafasse. Ela estava ali, mas o medicamento abafa aquela dor, mas ela está lá. Dependendo do medicamento, é um lençolzinho. Dependendo do medicamento, é um cobertor grosso. Como que era a sua? Era um lençolzinho, um cobertorzinho, uma manta? Como é que essa dor tava? Muito forte, só que tava com efeito de medicamento, então acho que era mais o trauma que eu ficava tremendo. Mas, por exemplo, nesse momento agora, que horas são? Nem sei, cara. Eu tô com dor de 0 a 10, nível 7. É na minha perna direita, é uma Mas dor aí neuropática. já acostumou? É difícil de acostumar, mas eu acostumei. Explica pra mim. E você já falou dessa dor pra mim? Já. Mas uma... pra quem não sente, é a tal da história, né? Você faz empatia. Faz empatia nada. Como é que você vai fazer empatia com uma mulher que tá parindo se você nem útero tem? Então, eu sempre falo isso, né? Sim. Empatia é muito mais acolher a dor do outro do que se colocar no lugar. O que é dor neuropática, que você tanto fala que você tem? E comprovadamente Como você a tem. minha lesão foi seccionada na medula, imagina que a minha medula hoje é cheia de fio desencapado. Porque você que seccionou aquilo ali. É o bem mais precioso que a gente tem depois do cérebro, é a nossa medula. Que é onde passa todas as informações possíveis. Se você quiser mexer o dedinho aqui, tem o sinal do seu cérebro que passa as terminações pela medula. nervosas. Isso. E eu seccionei, então ficou como se fosse um fio desencapado. Os neurônios Porque um monte houve morreu. uma cirurgia para emendar esses fiozinhos lá. Não tem essa cirurgia. O dia Não. que tiver, O que foi? A tua cura. cirurgia foi para quê, então? Só pra unir as vértebras novamente. Porque imagina que a minha vértebra tá aqui, ela estourou e ficou assim, a T12 pra cá e a L1 pra cá. Aí teve A que medula voltar. você não pode tocar nela, que se você tocar você secciona mais ainda. E aí só pegou, pôs as hastes de titânio e juntou a coluna, mas a medula... Tecnologia da Fica- medicina. fica Fabrício, quietinha. me conta. Eu já assisti tua palestra. Mais de uma vez. Uhum. Né? Umas 50. Algumas vezes. Conta a história que você conta no começo da tua palestra. O momento que você mais teve medo na tua... Ainda continua sendo esse momento? Que você mais teve medo na sua Na minha vida? vida teve. Quando eu tô deitado, indo pra Ribeirão Preto, na UTI móvel, que eu fui eles decidiram que eu tinha que fazer uma cirurgia de urgência, fui pra Ribeirão Preto. E eu indo pra Ribeirão Preto, eu deitado, aquela dor absurda, física, mas era mais emocional a dor. Aí pensando, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida e tal. Fui fazer xixi. Fui fazer xixi, tiveram que passar a sonda em mim, não sentia nada e tal. E eu lá deitado naquela UTI móvel, indo pro hospital. E aí uma médica, que eu lembro certinho da voz dela, eu não recordo se ela era angolana ou se ela era cubana, tinha um sotaque assim, ela falou assim, né? Coitado, tão novo e paraplégico. Foi assim que você descobriu. Foi assim que eu descobri. Eu Mas queria ela não acreditar. disse para você. Então vamos salvar essa médica aí para ninguém sair processando. Ela disse pra um enfermeiro que tava ali, porque era o dois, a médica e a enfermeira. Ela falou assim, coitado, né? Tão novo e paraplégico. Ela não sabia que você estava ouvindo, Não. nem imaginava. Nossa, aquilo me doeu tanto, eu nem culpo ela. Aquilo me doeu tanto. Falei, todo o sentido de medo que eu tinha, eu falei, cara, não era nada. Não era nada. Tudo que eu tinha medo, passado até naquele dia, aquela palavra tão novo e paraplégico, É maior que o medo da morte? Eu acho. Pra mim é. É um medo maior que o medo da morte? Eu acho. Pra mim, no meu caso, é. E o que você fez com essa informação? Eu- Dormiu, desmaiou. Aí você eu desmaiou. ressignifiquei, eu Algum desmaiei. momento você tem que desmaiar, Fabrício, pelo amor de Foram Deus. 2 momentos desses, porque quando eu chego lá na UTI pra fazer a cirurgia, você fica umas horas esperando pra fazer anestesia e tal, passa os plantonistas. E eu tava lá cheio de remédio, só que eu fiquei acordado o tempo inteiro também. E aí, o médico falou, olha, aqui é o leito 14, a fulana teve um infarto, o outro é um AVC, hemorragia. E eu falei, a hora que chegar na minha vez, vai falar o que eu tenho. Eu não quero ouvir o que eu tenho, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, né? Esse aqui é o Fabrício, tem 33 anos, está paraplégico. Eu tossi assim, feliz ver que eu estava acordado, né? Abriu o olho, eles saíram de lá assim e continuou contando o meu caso. Então foi 2 choques, assim, sabe? E aí eu faço a cirurgia, acordo da cirurgia, com meu pai chorando, minha mãe chorando, meu irmão ali do meu lado, meu pai e minha mãe sem se falar, sem estar junto há mais de 25 anos. Separados e não amigavelmente, digamos assim. Inimigos. Eles assim, não tinham sabe? uma relação não, amigável. Nem nada. E eu acordo com aquela... E eu falo isso na palestra, e às vezes eu até me emociono nisso.
que não que eu quisesse que eles voltassem a ser um casal, mas eu tinha vontade de ver eles pelo menos amigos, entendeu? Porque o meu pai tinha a vida dele, minha mãe tinha a vida dele, então não precisava voltar, mas ser amigos. E eu nunca tinha visto eles juntos, lado a lado, assim, na mesma vibração, digamos, né? E quando eu acordo e vejo eles ali, eu tive uma crise de choro muito forte. E valeu a pena o acidente, só pra ver o meu pai e minha mãe juntos. Em paz. Se eu tive que sofrer isso tudo pra um dia, porque eu acho que se não acontece um acidente, eles nunca. E depois de 2 anos, meu pai faleceu. Eles nunca teriam tido essa oportunidade. A se falar. E eu nunca teria visto isso. Porque quando eles terminaram, eu tinha 2 anos. Fabrício, e aí o que você ouviu lá dos médicos? Fabrício, você vai ficar numa cadeira de rodas pra sempre, mas há vida sobre cadeira de rodas. Você vai usar uma bolsinha de sonda, assim. Eu usava fraldas. Você nunca mais vai conseguir ficar sentado sem apoio de costas, porque você viu uma fratura, nós fizemos uma amarração na sua lombar, então você nunca mais vai poder se mexer, as costas vai ficar deitado. É que não dá pra ver aqui, eu acho, né? Mas dá pra ver, será? Não, mas dá pra ver que não tem, né? Cadeira, olha lá, não tem. A minha Tô cadeira, vendo ali na imagem. Ela é sem apoio. Você tá assim, só para esclarecer, você tá sobre a sua cadeira de rodas nesse momento. Sobre a minha cadeira de rodas Porque tem gente que te vê no shopping, te vê em restaurante, sentado numa cadeira... Uma cadeira normal, sim, e pensa que é... Falar normal é fogo, né? Mas sentado numa cadeira que todo mundo tá sentado. Uma cadeira convencional. E a sua cadeira de rodas muitas vezes lá longe, né? Exato. E então, eu tô na minha cadeira sem encosto. Então, eu ouvi falar que eu nunca mais ia andar e tal. E a minha cabeça deu uma bugada, porque quando eu chego em Barretos, tinha que ter enfermeiro pra... Cara, as pessoas não sabem, as pessoas não têm noção como que é, tá? Mas vamos falar abertamente. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, palestra e tudo. Mas quando sofre uma lesão e para tudo, hoje não, graças a Deus, mas quando para tudo, xixi era por sonda. E sabe bem como que eu fazia cocô? Acho que eu nunca te contei isso. Nós contratamos um enfermeiro e ele ia em casa e ele tinha que fazer toque em mim com o dedo pra tirar o meu cocô. E isso era, no mínimo, constrangedor. Imagina, eu com 33 anos, sempre fui atleta, personal trainer, cuidava da saúde das pessoas. Sempre geração saúde. Isso, sempre tive uma autoestima se boa. Movendo. Sempre... como fala, não é autoestima, não. Como que é quando a pessoa se acha... Autocuidado mesmo. Autocuidado e tal. E aí, de repente, todo dia tem que uma pessoa em casa, um enfermeiro, pra fazer um toque retal, e você não poderia constipar, porque isso traria outros problemas muito sérios. Esse cocô não podia ficar parado no teu intestino. Então, eu fazia isso. Nossa, cara, a vida... Aí tinha que trocar fraldas, aí minha mãe tinha que me trocar. Aí tinha dia que era minha tia. E aí você volta a ser criança. Tipo assim, eu tava deitado no quarto, nu, sem roupa, as pessoas lá me trocando, e aí você perde Fabrício, nesse momento você chorou? Nesse momento você se desesperou? Nesse momento você falou assim, acabou pra mim, já deu? Não, Lu, é louco isso, porque parece que é mentira, mas foi uma força tão grande interior que Deus colocou em mim, que nesse momento eu tive parece que uma força, assim, foi colocada uma força tão grande dentro de mim que me rege até hoje isso, entendeu? E aí quando você foi pra cadeira de rodas, você agradeceu? Agradeci. Porque você poderia pelo menos se mover. E aí tá o detalhe. Tudo mudou quando eu fui pra Brasília, no hospital que chama Sara Kubitschek. E eu chego lá, um hospital de lesão medular, que todo mundo tem lesão medular lá. E o cara que tá do meu lado chama Carlos. E ele estava deitado numa cama, mexendo só o pescoço, que ele sofreu um acidente de carro aos 30 anos. Então ele mexia só o pescoço. Mais ou menos a mesma idade que você. Mesma geração. Mesma geração. Falou, Fabrício, tudo bem e tal. E eu lá com a cadeira de rodas, me sentindo... merda. De verdade. Meu pior pesadelo da vida, aquilo ali. E aí o cara falou assim pra mim, Fabrício, eu nem tenho vontade mais, eu sonho em voltar a andar. Se um dia eu conseguir abraçar minha filha no colo, abraçar ela... Ele não mexia braço, mexia nada. Até hoje. Pescoço pra baixo, hoje. nada. A cadeira de rodas dele hoje é uma adaptação que eles fizeram à tecnologia. Ele põe o queixo aqui, ó. Aí ele vira a cabeça, a cadeira vira para um lado, para o outro, vai para frente e para trás. Não mexe nada, mão nada. Vive sem imóvel. Então tudo que vai fazer, alguém tem que fazer por ele. E aí ele falou, cara, eu tinha vontade pelo menos de mexer meus braços para mandar uma mensagem para minha mãe. Ou abraçar minha esposa novamente. Aí eu entendi, eu fiquei com vergonha. Comparação, eu entendi você que estava campeão da história. Eu entendi que o pior pesadelo da minha vida é o sonho dele. E não é o meu. O pior problema que você passou na sua vida, Lu, é o sonho de milhares de pessoas ter passado por isso. Porque já passou a história da dívida do carro. Ai, nossa, como é que eu vou pagar meu carro esse mês?
Como é que eu vou pagar meu carro esse mês? E ninguém pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma bicicleta. Uma bicicleta. Né? Então, assim, o pior problema que você tem, pode ter certeza, é o sonho de alguém estar passando por aquilo. Então, como que eu tinha coragem de reclamar daquilo? Eu falei, cara, eu vou voltar para Barretos com outro pensamento e que eu não tenho que reclamar da vida em nada. Eu já não reclamava, mas agora é uma fortificação mais para mim, que, cara, eu não posso reclamar. E aí eu voltei, Lu, com uma luz assim tão grande que tudo mudou. Mas, veja bem, depois que eu comecei a andar com você... Ó a frase. Mas depois que a gente começou realmente a acompanhar em palestra, né? Porque no começo eu ia muito pra gente deixar a palestra bonitinha. Pra ver, pra puxar né? uma orelha aqui. Eu comecei a enxergar que sou preguiçosa, você sabe disso. Se tiver um elevador, eu vou de elevador, eu não sou de escada, você sabe muito bem disso. Já me puxou muito a orelha por isso. Eu comecei a enxergar o mundo de uma outra maneira, porque eu chego num lugar e falo, e aqui o Fabrício não entra. Olha essa porta. Olha a escada. Não tem um jeito de chegar aqui se não ser pela... Aqui você chegou bem, né? Essa dificuldade também não te deixou mal? Deixou mal. Do dia a dia mesmo, da calçada que, deixou que mal. Não dá para passar porque é esburacada. Deixou muito mal. E eu vou dar só um spoiler rápido aqui. Inclusive, eu conheci um amigo, o Rony. Ele está até aqui assistindo. Tá aí nos bastidores, E ele trabalha com elevador. Ele é engenheiro mecânico, ele trabalha com acessibilidade e tal. E ele tem esses projetos de acessibilidade, de fazer plataforma acessível. Você põe escada para a pessoa subir. E aí, esse final de semana passado aí... Você foi num evento em São Paulo, Eu fui num evento em São Paulo e fiquei num flat. E aí chega num lugar que o flat tem lá 6, 8 degraus. Nem sei, não contei, mas é isso. Tem a plataformazinha do lado. Não é um elevador, não é aquela plataforma que é um elevadorzinho do lado. E eu falei, nossa, são tão poucos degraus... Pra mim, mas por uma cadeira de rodas são 4 degraus e já não sobe. Já não sobe. 2, né? Tem muita gente que não consegue subir com 2. E aí, Lu, eu sempre pensei, o que eu posso fazer por isso? E ele já trabalha com isso e a gente está desenvolvendo um projeto para a gente começar a desenvolver tudo que melhora a acessibilidade e mobilidade das pessoas. Você chegou aqui nessa sala, nós somos de um prédio, tudo bem que nós estamos no térreo, mas você chegou bem? Bem, acessível. Porque para entrar aqui tem uma escadaria gigante. Não, acessível. Mas tem uma rampa. A rampa é boa? Boa, acessível. A angulação é importante também, porque a pessoa pensa que é só fazer uma rampa e faz uma rampa que você não consegue nem subir. Que precisa de ajuda. Eu fui na USP agora, em São Carlos, tinha uma rampa lá que não dá pra subir. Mas eu entendo, o prédio é antigo e tal, mas, entendeu? Tem que melhorar isso. Fui pro... Aqui veio, normal. Muito não, bom. Tô te perguntando isso porque eu tenho um jabazinho pra fazer. Nós estamos, só para explicar para você, nós estamos no coworking, né? E esse coworking aqui, que fica na região dos Lagos... Bonito aqui. Como é que é o nome? É o sobrenome da Arani, né? Que é o Scarpellini. É novo, é muito recente em Barretos. Tem um andar inteiro de baias, escritório montado, sabe? Mesa, cadeira desse nível aqui que a gente está, equipamento todo novinho, bonitinho, do piso ao teto. Elevador. Banheiro com acessibilidade. Então, se você precisar ir no banheiro, você vai ver que a tua cadeira gira lá dentro. Porque tem isso também, né? Quando foi para eu fazer o podcast, eu pensei muito nisso. E não é à toa que você está aqui. E eu vou fazer um jabá também, mas não é nada... Porque é o seguinte, eu até falei na USP ontem isso, que eu estava lá. Quando eu entro, mas falo eu não, mas é qualquer pessoa com necessidades especiais, né? Quando nós entramos num lugar que ele é totalmente acessível, a gente até esquece que a gente tem algum tipo de deficiência. Isso porque você não precisa da ajuda de ninguém. Quer dizer, a pessoa com deficiência, muitas vezes, eu fiz muitos cursos sobre isso, né, até para poder dar palestra, depois que eu te conheci. Né? Diga-se, você lembra que eu fui para São Paulo uma vez, Memorial da América Latina, fazer um curso só sobre isso. A pessoa com deficiência, ela só quer dignidade. Dignidade de fazer as coisas sozinha. E autonomia. É só isso, só né? Autonomia. Então, quando você tem um lugar que é totalmente acessível, você nem lembra que você está de cadeira de rodas. Agora, o senhor não ficou ali na acessibilidade pela cadeira. Você quer mais. Você quis mais. Então, te deram um prognóstico, que a gente fala, né? Uma previsão de que nem sentado você ficaria. Depois, se sentasse, teria que ser aquela coisa, aquela cadeira que a gente imagina, né? Eu tenho uma neta que tem paralisia cerebral, linda, 4 aninhos, sinal, né? linda.
Me sigam nas redes sociais para conhecê-la, tá? Porque ela engaja. Toda vez que eu ponho, ela engaja. Aí, e todo mundo, quando eu falo, ela tem paralisia cerebral, as pessoas imaginam ela naquela cadeira eu acho que o Instagram dela, aquele encosto gigante. Eu acho que o Instagram dela ia bombar, viu? Mas ainda é muito pequenininha para isso. Vamos explorar a menina. Vamos com a Carol. Agora, as pessoas imaginam aquela imagem da pessoa que só mexe o olho, né? Paralisia cerebral. E não é, ela pula. A gente imaginou, não sabia se ela ia andar ou não, porque de novo, o prognóstico da Alice é que ela não andaria. Hoje, eu tenho que fazer exercício para correr atrás dela, porque ela é espoleta. O seu prognóstico é que você nem sentaria. Você está aqui sentado comigo conversando, numa cadeira sem encosto, que as pessoas que te conhecem já viram. E você hoje faz crossfit. Não só faz, como é o quinto do mundo. Sim. O quinto do mundo no em crossfit. Em cima de uma cadeira, sobre rodas. Melhor da América Latina. O primeiro da América Latina, do Brasil a gente nem fala, né? Porque meio que você reinventou esse esporte no Brasil. Muito... E o legal é que muitas pessoas vêm me procurar hoje e falam, cara, eu queria fazer esporte também, então é bem legal. Então dá para ir contra os prognósticos? Dá, eu acho que isso não define a gente, não. Eu acho que a gente tem uma força tão forte, Lu. Eu acho que nós somos tão fortes, assim, imparáveis. Uma frase que fala muito que nós somos realmente imparáveis. Se você realmente acreditar naquilo, pôr na cabeça e designar aquela energia para isso. Tá, mas não é só a cabeça. Não, é todo um ecossistema todo, não é só a cabeça, não. Tem dia que você tá cansado? Eu comecei o programa falando que o que eu mais ouço hoje são as pessoas reclamando. Final de ano, a coisa piora, né? E eu entendo, porque o que a gente trabalhava há 20 anos atrás, parece que o dia era maior. Hoje tem isso aqui, que nos toma tempo. Hoje tem... Tudo é para ontem. Há uma urgência que nós vivemos, uma ansiedade de viver lá no futuro e acabar não aproveitando o presente. E as pessoas estão realmente muito exaustas e com vontade de desistir. Você já teve essa vontade de desistir? Você já se sentiu exausto? Exausto muitas vezes, não é brincadeira. Sem motivação, exausto, mas de vontade de desistir, não. Porque o desistir é muito pesado. Eu acho que se eu desistisse e desligasse e pronto, talvez sim, mas se você desiste, o sofrimento vem pior ainda. Vamos lá. Quantas horas por dia você treina para você? Não estou falando da aula, porque você continua sendo personal, continua dando aula em cima de uma cadeira. Umas 3, 4 horas por dia, geralmente, porque entre musculação e crossfit. De verdade, 60% do meu tempo de treino, eu não estou com vontade de treinar e nem motivado para treinar. Mas eu entendi que isso é o nosso corpo e nossa mente, porque o exercício físico, para mim, faz mais efeito para a mente do que para o corpo. E para mim, do que para todas as pessoas. Ele é tão necessário, é tão importante, que ele é uma obrigação. Eu penso dessa forma. Então, por exemplo, você estava cansada hoje? Bastante. E você veio no podcast? Ah, mas aí eu tô realizando um sonho. Aí eu tô aqui numa praia que eu domino muito, que eu gosto, que eu tenho prazer. Mas às vezes tem aquela reunião chata. Muitas. E aí você vai. Que poderia ter sido um e-mail. Lu, depois eu quero falar sobre isso. Tem de reunião que poderia ser um e-mail. Mas são muitas, a maioria, inclusive. Aí, Lu. Hoje, como esse programa a gente está gravando e ele vai ao ar depois, eu posso até falar, porque o cliente não vai saber. Hoje eu tive uma reunião a manhã inteira que poderia ter durado 15, 20 minutos. E durou a manhã toda. Então, o que eu estava falando, me perdi por desorganização das pessoas que participaram da reunião. Então, eu entendi que mesmo sem vontade eu tenho que fazer aquilo, porque meu corpo... Lembra que lance que eu nunca posso parar? E se você parar, porque assim, você tá você tá super fortinho. Você já teve esse braço mais... Você domina isso também, né? Eu fico maior, mas... Época de competição, ele fica maior. Agora você tá de férias das competições. Tô treinando, né? Mas você tá mais enxutinho, mas tá mais gordinho também. Você acha? É engraçado que quando o braço aumenta, a barriga diminui, né? Eu acho que o músculo aumenta. Não, você tá sem barriga, mas você tá se permitindo comer uma coisa ou outra que dá prazer. Não, acho que nem comer uma coisa ou outra. Eu acho que eu estou treinando sem tanta intensidade quando eu treino para competição. Tá. É muito comum você ver atletas É muito raro você ver um atleta no seu peso ideal
no dia a dia. Ele tá no peso ideal na competição. Em véspera de competição, né? Geralmente o Principalmente força, né? Então... Se você parar tudo e falar, não, eu não quero mais brincar disso. Eu vou parar tudo. Aí eu volto há 5 anos com aquele prognóstico médico, que eu vou ficar numa cama deitado. Quer dizer, o engordar é a melhor coisa que pode acontecer com você. E se eu parar, eu posso perder mais movimento. Porque a pessoa não sabe, mas eu tenho uns movimentos de perna hoje. Eu posso perder esses movimentos. Eu perco o controle de tronco, que é muito importante. Você fica em pé hoje, Fica né? em pé. Quanto tempo que é o teu recorde de ficar em pé? Nós somos... Lembra naquela festa que nós fomos na festa do Rodeio pela Vida? Isso Sim, chama? da festa do Rodeio pela Vida do Hospital de Amor. Eu cheguei e pedi pra Gi tirar minha cadeira, ela tirou. A gente foi pro camarote, né? Fomos lá pro camarote. Fiquei em pé ali na grade, das 8 à meia-noite. Eu acho que foi meu recorde. Rodeio, show. Foi umas 4 horas em pé. Esse é o teu recorde. É o meu recorde. E é abusivo. Não, se teu médico tiver assistido agora, ele vai ficar bravo. Deles. O fisioterapeuta ia ficar bravo. O fisioterapeuta ia ficar bravo. Mas é tão bom. Agora, Fabrício, quem quiser ver o Fabrício em pé, fazendo exercício, mexendo perna, aquela bicicleta da academia, que é um terror pra mim, ele faz. E ele chora quando ele faz. Você chora. Né? A primeira vez que você conseguiu mover aquela bicicleta, você desatou a chorar. Tem vídeos dela chorando e tal. Então, siga o Fabrício nas redes sociais. Está aparecendo aí, ó. @FabrícioH.Taveira. Cliente, né? A pessoa é meu cliente também, né? A gente sabe, eu te sigo, Sim. Você sabe disso. E lá você conta as suas histórias, né? Para inspirar as pessoas. É muito importante contar isso. A primeira vez que eu te conheci, assim, que eu te vi, eu fiquei sabendo da tua história, rezei por você sem saber quem você era. Obrigado. Porque houve uma corrente de oração na região, não só em Barretos, Guaíra, Colina, Jaborandi, a região inteira rezou. Ribeirão Preto, Barretés, que morava em Ribeirão, ficou sabendo. Né? Grupos e grupos de oração por você, sem católico, evangélico, pessoal das origens, das religiões de origem de matriz africana, todo mundo, cada um fazendo oração com a sua fé, né? Do jeito que professa a sua fé. E eu rezei mesmo sem saber quem era você, rezei por você. Fiz lá a minha oração. Quando tive a oportunidade de conhecer, era para Tamires Furniel e fazer a entrevista, falei, não, eu quero conhecer esse moço aí. Lá em casa. Foi na sua casa. E eu me lembro que eu fiquei muito surpresa com a sua história. E eu falei para você precisa contar essa história para as pessoas. Porque uma coisa é o coach, com todo o respeito, porque eu também sou, aos palestrantes, que falam de motivação. A outra coisa é uma palestra com alguém que vive a motivação. É o skin the game, né, Lu? É a pele em jogo, né? Não é aqui, né, da boca para fora. É o que você faz. Sim. Que horas você acorda? 5:30. Da manhã, todos os dias? Todos os dias. De férias? 5:30. Domingo? Não, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui competir lá no Games, lá no CrossFit Games, e aí eu falei, cara, agora eu vou poder dormir até... dava 6 horas da manhã. O corpo, ele pede, né? Pede. E aí eu paro, de verdade, cheguei em casa à noitão. Hoje eu saí de casa 6 horas da manhã ali, mais ou menos, né? E... Daqui a pouco você parando, volta. Eu tô embora às 10 da noite, 10:30 da noite. Eu ainda vou passar em outro lugar agora quando sair daqui. Então, assim, e esse lance da motivação, da gente falar sobre isso, eu conto a minha história, Lu, eu falo sobre isso, eu mostro para as pessoas, não para engajar o Fabrício, mas para encorajar pessoas a acreditarem que elas podem mais. Quanto mais eu vejo pessoas falando, cara, eu consigo isso, eu faço isso, ou então a minha vida mudou com isso, eu ouvi isso. Ou eu estava para desistir no dia que eu te ouvi. Eu recebo mensagens de pessoas que queriam cometer suicídio lá no meu Instagram. E eu respondo na hora essas pessoas. Sim. Eu deixo de responder, uma bela de uma responsabilidade, né? Eu deixo de responder a minha família que me manda mensagem, mas quando eu vejo uma mensagem de alguém, pode ser quem for, fala, Fabrício, você me motivou hoje, você me inspirou, eu tava com vontade de desistir, eu paro na hora e vou conversar com essa pessoa, porque é uma vida que importa muito. E eu poderia ter desistido. E eu também tive pessoas que eu me inspirei. O Fernando Fernandes, o ex-Big Brother, que também está numa cadeira de rodas, ele foi um dos caras que, cara, tem 500 mil seguidores, apresenta o Big Brother, eu mandei uma mensagem para ele lá no hospital, o cara me respondeu com áudio. Aquilo ali mudou completamente. Não, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Os irmãos boxeadores também, né? Isso. O Minotauro e o Minotauro. Eu fui na casa do Minotauro.
Me convidou para ir na casa dele, fui. Então, assim, mudou. Então, são pessoas que me inspiraram. Então, eu quero ser essa inspiração para as pessoas. Assim como o Luciano Gomes também, talvez é uma inspiração para muitas pessoas que você não sabe o número de pessoas, mas é. E assim, você é uma inspiração para mim, mas eu ainda continuo preguiçosa, tá? Não. Eu falo que é preguiça. Não é preguiça, que é preguiça não. Porque tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou caminhar, mas tá batendo a conta aqui. Por falar em preguiça, deixa eu fazer mais um merchan. Claro. O Tamires Ferniel, me dá aí esse produto que está atrás de você, que eu quero falar agora de Multishine. Não vou ficar fazendo muito merchan aqui, não, mas esse eu preciso fazer, inclusive para você. Esse é um produto... Obrigada. Esse é um produto que eu fiquei doida, porque eu sou preguiçosa. Essa é uma coisa que eu odeio. Ela é passar roupa. Lavar tudo bem, mas passar roupa. Tanto que eu já tenho umas roupas, uns tecidinhos assim, que é só pôr no corpo. Você também. Uhum. Você também não A gosta? maioria... essa roupa eu não passei, não. Você odeia passa passar no corpo. roupa. Você sabe o que é isso aqui? Ah. Multishine barretense. E exporta isso aqui para o Brasil inteiro, inclusive para fora do Brasil atualmente. Um dos, sei lá quantas centenas, quase milhares de produtos que o Ronaldo tem hoje na esteira da Multishine. Mas esse aqui eu me encantei. Você chama Passe Bem da Multishine Revolution, que é uma revolução. Sabe aquela roupa que não dá só para vestir, que você vai ter que passar? Uhum. Não tem mais. Se o tecido for leve, você vai sprayar isso aqui, tem um cheirinho bom, depois você pode até sentir o cheiro, que é muito bom. Você vai sprayar isso e passar a mão. Literalmente, você vai passar a mão, não precisa passar ferro. E o negócio fica como passado, a ferro. É muito... Olha lá. A reação do povo do bastidor aqui. Vocês também não gostam de passar roupa, né? Quem que gosta? Tem gente que gosta, não vou criticar, não, porque tem gente que gosta de tudo, né? Então, juro, para você, faz o teste e depois me conta. Me manda lá no @LuGomesComunica. Lu, funcionou. Ô, Lu, não, comigo não funcionou. O que o Ronaldo me explicou? Um linho pesado, que é muito pesado, e que faz aqueles vincos, talvez não dê só para passar a mão. Mas você vai passar o ferro uma vez só. Nossa, não vai mas... ficar aquela vai e vem do ferro de passar roupa, sabe? Eu viajo muito. E é alta tecnologia, e só para encerrar, antes de você falar da tua parte, que isso eu preciso falar. É ecologicamente testado. Não tem aquela química que se cair na água contamina, tá? Ele é ecologicamente testado. Então, ele se dissolve na água e vai embora e não fica aí poluindo o ambiente. Porque o Ronaldo faz muito da Multishine, ele faz muita questão disso, de ter a química que não prejudica o ambiente. Fala, você viaja muito. Você gosta, eu viajo, né? Muito. E eu ponho tudo numa mochila, Lu. Eu não gosto... Porque não é que eu não gosto. Imagina numa cadeira de rodas, empurrando uma mala. Não dá. E eu viajo muito sozinho. É verdade, Não tem como. Então, eu ponho mochila. A mochila que eu coloco, uma mochila bag desse tamanho pesadíssima. Assim, ó. Pesadíssima. Eu soco tudo a sopa ali, vou socando. É um desastre. E eu chego nos hotéis... Mastigada aquela mastigada. roupa. Isso aqui seria a solução da minha vida. O que você vai fazer? Você vai pegar essa embalagem grande e vai transferir o líquido para uma embalagem pequena para viagem. Até mesmo porque tem que inclusive, o Ronaldo... Você faz viagens internacionais. O Ronaldo e a Multishine foi meu patrocinador na minha penúltima competição que eu fui para a Espanha. E você não conhece todos os produtos da Multishine? Não conheço todos. Esse Como eu não é que conhece? É muito caro. E aí eu fui lá. A sala que ele tem lá na empresa é muito legal e é muito grande. E você pensa que é pequeno, mas é muito grande. Assim, é um prédio gigantesco que tem a produção e tem mais de, tem umas 20, 30 unidades já. Esse aqui é meu, você não fica de Não, eu quero experimentar depois. Tá. Ronaldo vai te dar um, você se entende com ele lá. Se tá você for bonzinho, até eu mesmo. Mas vai te dar muito. Você. Mas é maravilhoso, né? E assim, quando a gente fala de... É claro que eu preciso de patrocínios para manter essa estrutura. Lombardi está aqui como meu parceiro. Lombardi é o diretor do programa. Cornélio Júnior está como meu parceiro, né? Que tem também uma produtora. Aí tem a Tamires Ferniel, que trabalha na parceria comunicação comigo. Tem meu marido, Márcio, que é quem monta a estrutura junto com o Lombardi. Mas todo mundo vive de finanças, né? A gente precisa viver. Então, o patrocinador, ele é muito importante para o podcast, para o programa de TV, para a rede social, para o digital influencer ou influenciador digital. Mas tem que ser parceiro bom.
em que eu fale coisas que eu acredite. Então, o que você vê eu falando aqui no podcast é porque eu, de fato, acredito, eu já testei, sei do que eu estou falando. Isso aqui eu já testei, tá? Encerrando o jabá mas e falando das foi um suas ótimo jabá, viagens, foi ótimo. Você viaja hoje, você foi para a Europa, você foi finalmente para os Estados Unidos. Depois de 3 nãos? 4 nãos. Teu visto foi negado. Mas eu conheci antes a Argentina, fui para Portugal. Argentina, Portugal. Tinha até camiseta da parceria com a comunicação na Argentina. Não, mas a última da Espanha também tinha. Tinha. Argentina, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Holanda. Você quase não gosta de viajar. Não, muito. Isso tudo o esporte me trouxe. E os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o sonho, porque o maior campeonato de crossfit do mundo é nos Estados Unidos. Em 2021, eu fui fazer o visto, fui negado em São Paulo, entramos em desespero. A Luciana Gomes fez campanha na internet, fez matéria na Globo. Agora, você já passou perrengue fora do Brasil também, né? Muito. Como é que foi? Deixa eu contar rapidão para o pessoal entender. Tive o visto negado 4 vezes e não desisti. Não desistiu. E aí, na quinta tentativa, eu fui de novo, fui negado em julho, passou 20 dias, fui de novo e fui aprovado. Mas antes de ir para os Estados Unidos, só para voltar no tempo um pouquinho, você foi para Espanha, né? Espanha. E foi competir. Fui competir. E chegou lá e resolveu experimentar comida local. O que aconteceu? Não foi nem lá, foi no avião, que era uma companhia aérea chama KLM, que é uma companhia aérea holandesa, e eu fui para Amsterdã para fazer escala. E no voo deram umas comidas holandesas, um arroz com creme branco, uma coisa assim. Eu comi e talvez a ansiedade de ser minha primeira viagem fora. Não vou falar que a comida estava estragada, mas não, aí juntou a química do corpo ansioso, que a adrenalina está num nível... É uma história que eu acho que ninguém sabe direto, mas eu cheguei na Espanha com 40 graus de febre, tendo muita diarreia. Sem seguro saúde internacional. Exato. O que eu falei pra você? Você me ligou. Você não queria contar pra sua mãe. Não queria contar. Liguei pra Luciana. Eu falei? Cancela a competição. Vai dormir. Vai descansar. Tal, vai. Liga eu tinha brasileiros lá. Eu falei, vamos ligar para um brasileiro. E eu falei, vai te arrumar um médico, pelo amor de Deus. A sua vida é mais importante que essa competição. Porque você competindo nessa cadeira de rodas, a gente fica com o coração aflito, na mão. Né? Depois vê os vídeos lá no Instagram. Inclusive os que deram errado, viu? Mas era barriga verde, Lu. Eu fui tudo errado. Eu cheguei um dia antes da competição. Hoje eu chego, no mínimo, uma semana para acomodar no país... Se aconteceu alguma coisa, jet lag. Então, tipo assim, tudo isso. E lá eu cheguei um dia antes. Cara, cheguei passando mal, passei a madrugada inteira. Isso, né? Não, passei a madrugada inteira passando mal no banheiro, vomitando diarreia, febre. Cara, chorando, porque eu falei, cara, vai ter os meus patrocinadores que foi tão difícil conseguir. Como que eu falo que eu não vou competir e tal? Falei, Mauricinho, eu vou. Falei, não vai, cara, você tá branco. Eu não comi nada, eu fui em jejum, sábado, tomando guitarra. Foi um perrengue. Errado, eu não sei como que eu sobrevivi àquilo, mas fui competir. A diarreia parou, tudo parou na hora, mas o corpo ruim ficou, a febre continuou. Fiquei em segundo lugar, fui vice-campeão europeu, empatado com o primeiro. Ou seja, se tivesse chegado uma semana antes... Eu tinha certeza que eu tinha ganho. Não, uma semana não, se eu tivesse passado mal. Mas se você chegasse uma semana antes e passasse mal antes, né? Você teria melhorado, porque foi 48 horas, você estava bem, né? E aí, beleza. Aí eu fui competir, acabou a competição, voltou tudo de novo. A mente? Eu acho que é a mente, Lu. A mente manda tanto assim no nosso corpo? Existe um livro que chama O Poder do Subconsciente. Quando você lê, você fica louco. Porque não é o cara. São relatos de pessoas com experiências extraordinárias e sobrenaturais que é a mente. A mente controla tudo. E a fé? A fé. Só que a mente faz parte da fé. Ou a fé faz parte da mente. Eu acho que é difícil você ter um controle mental, você acreditar. E a gente não entende muito a nossa mente. Por mais que a tecnologia esteja aí, por mais que a gente estude, tem muitas coisas que nós não sabemos. Muitas. Né? Tem muita capacidade mental que a gente não usa. Lu, eu acho que se nós usássemos mais 10%, a gente já mudaria completamente... Tem gente que não usa nem, né? Tem gente que está devendo, inclusive, o uso do cérebro, né? Nasceu com uma e está devendo o uso, porque cada atrocidade que a gente vê no mundo... Exato. Mas você crê mesmo que quando você foca, aquilo que você foca brilha? Acontece, creio. O resto desaparece? Creio, mas eu vou dar até um exercício aqui sobre isso. Tem que ter
intensidade daquilo que você crê. E é difícil. Você consegue... Sabe quando talvez é uma coisa assim que você quer muito, tipo assim, com a sua neta? Também era... Eu quero que ela fale. Se você realmente... Que ela já nisso, se comunica comigo. Ela tem 4 anos, ela ainda não fala, não tem oralidade, mas a gente se comunica muito bem, mas eu quero que ela fale. Ela iria andar? Ela anda bem. Ela iria andar segundo os médicos no começo? Não. Ela não. Ela iria depender. Bem, você acreditava? O primeiro prognóstico foi que ela dependeria de equipamento para respirar. Então. Aí foi tirando, aí pôs o CPAP lá, ó, é CPAP, né? Que chama. Depois tirou o CPAP. Isso quando ela nasceu, né? Porque ela passou um tempo sem oxigênio no cérebro. Minha filha teve... Eu estou invadindo a vida da Carol. Sigam a Carol também, por favor, Carol Zapinha, porque eu já estou contando a história dela. Ela conta nas redes sociais. Estou invadindo a vida da Carol aqui. A Carol teve um descolamento de placenta abrupto, inexplicável. Depois teve investigação, mas não se chegou a uma conclusão. E até ela chegar... Isso assim, a Alice estava programada para nascer daí 4 dias, 3 dias. Mas até ela chegar na Santa Casa, placenta estourou e a Alice ficou sem respirar. Ela chegou na Santa Casa, tiraram a Alice dela em 20 minutos. É um recorde, imagina. Lembrando, pandemia. Nós estamos falando de 2020. Nossa. Estamos falando de abril de 2020. Ápice da pandemia. Abril de 2020, assim. Quando a gente estava enlouquecido sem saber o que ia ser da gente. E a Alice ficou na UTI e teve esses prognósticos. Talvez não saia do aparelho. Eu me lembro, Fabrício, eu estou contando de mim agora, que a última foi: mãe, eles estão nos mandando, já estava na semi-intensiva, eles querem dar alta, porque ficar no hospital era cada dia mais chance de ter Covid. Na época, né? Auge da pandemia. Eles querem nos mandar para casa com a Carol usando a sonda para fazer xixi. Com a Alice. A Carol me contando isso. Com a Alice usando a sonda para fazer xixi. E eu falei para Deus, não vai não. Vai tirar essa sonda. Porque eu já fiquei imaginando, na época minha filha era casada, morava em outra casa, eu já fiquei imaginando a Carol limpando essa sonda entupindo, dando infecção da menina, sabe? Porque homem é mais fácil passar sonda, né? É tudo pra fora. Muito mais fácil. Mulher é muito mais difícil, que é tudo pra dentro. E eu falei pra Deus, não vai. Você tá me ouvindo? Você veio comigo até aqui, Deus. Não é agora que você vai me abandonar por causa de uma porcaria, não posso falar palavrão. Podcast é meu, mas eu não posso falar palavrão. Por causa de uma porcaria de uma sonda, você não vai me abandonar agora. No outro dia, deram alta com a Alice sem nada, sem um fio. Porque quando vieram as primeiras fotos dela, era cheia de fiozinho, né? Fio aqui, fio aqui, fio aqui. Sem nada. Sabe o que eu autônoma, acho que aconteceu? usando fralda como qualquer bebê. É por isso. Às vezes as coisas na nossa vida não acontecem da forma que a gente quer, porque a gente não acredita de verdade naquilo e não põe intensidade naquilo. Você foi muito intenso naquilo e não tem... Não, briguei com Deus. Falei sério. Falei, vem cá, vamos conversar. Senta aí, Deus. O Joel J. Vamos conversar, eu e você. O Joel J. falou uma coisa que às vezes as pessoas podem achar que é incoerente, uns acreditam. Ele fala que, cara, não tem plano B. Não tem plano B. Isso e vai ser isso, entendeu? Então, assim, as coisas acontecem. Então, eu vou te dar um exemplo. No meu caso, se eu creio e tal, a força da nossa mente é tão importante, só que você tem que crer de verdade que aquilo vai acontecer e pôr intensidade naquilo de verdade e fazer acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo que é na minha área de musculação. Esse aqui é o bíceps. Eu quero ter um bíceps forte. O que eu preciso fazer? Um exercício de rosca direta. Então, esse momento aqui faz o bíceps ficar forte. Lu, isso aqui vai fazer meu bíceps ele ficar forte? Eu fazendo assim, agora? Não sei, acho que vai dar uma dorzinha porque aí. Não tem peso. Então vamos pegar um peso. O celular é um peso. Eu vou pôr um peso. E agora? Eu vou ficar com o bíceps grande fazendo assim? Também não. Eu tô com o movimento certo, eu tô com peso, mas falta intensidade. Eu tenho que pôr um peso muito maior para dar resultado. Então, às vezes, você faz as coisas certas, você pensa naquilo, você faz aquilo, mas falta intensidade, é pôr tudo na mesa de verdade, entendeu? Então, às vezes, as coisas da nossa vida não acontecem. Mas aí, te falaram não uma vez para os Estados Unidos, não 2 vezes para os Estados Unidos, porque os caras não te queriam lá, jovem. Tá sobre uma cadeira de rosa, mas o cara anda. Entre aspas, né? O cara se move, o cara ganha campeonato, ele vai vir para cá, ele vai ser mais um imigrante.
O Trump falou, não quero. Falaram isso. E eu fui negado 2 vezes. Eu fui negado 4. 2 no governo Trump e 2 no governo Biden. Então não tem problema. Você pode falar dos republicanos e dos democratas. Dos 2 me ferraram. Ninguém te queria lá. Ninguém me queria. E você não desistiu. Não desisti. E aí você eu fui... fez as classificatórias de novo. Sem visto. E olha só. Acreditando que ia rolar. Acreditando que ia rolar. E olha só. Fiz a classificatória, passei, marquei o visto. Meu visto estava marcado para o dia 20 de julho. A competição era em setembro. Faltava 45 dias. O cara falou, se for reprovado, não tem como mais. Não dá tempo hábil. Te juro, por Deus. Fiz o visto, fui lá em São Paulo, com patrocínio, tudo. Fui negado. Imediatamente, eu saí, paguei de novo o visto para vaga para depois de 1 ano, porque demora muito. Mas como você conseguiu rápido? Tipo, para depois de 1 ano. A minha inscrição da competição era $400, eu não tinha, R$2.000. Paguei a inscrição da competição sem visto, acabado de ser negado. Então, eu paguei, olha isso que é fé. Quanto que eu critiquei. É a tal da história, põe o pé, Deus põe o chão. Entendeu? É isso mesmo. Então, eu paguei a inscrição, paguei tudo de novo, marcou para daqui a 1 ano, cheguei em casa, fiquei de madrugada, esperando, pensando o seguinte, eu vou agendar para daqui a 1 ano, mas você entra lá no sistema americano, fica as vagas, se alguém desistir, aparece onde piscou. Minutos. Em minutos. Ficava de madrugada olhando para ver se aparecia. Um dia depois, de madrugada, apareceu uma vaga no Rio de Janeiro. Falei, e você foi? É para lá que eu vou. Fui pro Rio de Janeiro, cheguei lá para fazer entrevista, com muito medo. Falei, cara. Foi aprovado. E o cara não perguntou quase nada. Todas aquelas perguntas que eles fazem, assim, não perguntou quase nada. Então, assim, o que seria eu se eu tivesse desistido? Eu falo isso nas palestras. A gente desiste, talvez, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Então, o destino final é aqui. E eu tô tão próximo de alcançar ele, só que eu não tô vendo. Aí a gente faz o quê? Desiste. Aí volta tudo. Então, talvez, se você tá tão próximo de alcançar um objetivo, você não alcança por desistir. E foi como eu comecei o programa hoje. Programa não, né? Podcast. Que tem hora que a gente tem vontade de desistir. E a gente continua. E quem continua, chega lá. Você conseguiu ir para os Estados Unidos. Você conseguiu mobilidade, autonomia, ganhar títulos. Tá namorando. A Gênesis não veio hoje, tá em casa. Mais de 1 ano já, né? 2 anos. Agora tem que casar, né, Lu? Não sei. Tem que casar. Não sei. Eu acho muito bonita a relação de vocês, mas não vou ficar dando palpite, não, tá? Mas é muito bonita. A menina é muito gente boa. Muito. Me ajuda muito, muito parceira, né? Esse é a maior qualidade dela. É muito parceira, sabe? Muito parceira. Tá. Qual é o sonho que falta para você e que você acorda e fala, não vou desistir. Desse eu não vou desistir. Nossa, pesado, hein? Porque tem alguns sonhos, mas daquele eu não vou desistir, esse é pesado pra caramba, hein? Ai, Lu, além de voltar a andar, que é meio que um... Eu achei que você fosse falar imediatamente, voltar a andar. Não, por que não falou? Filho, Lu. Mais que voltar a andar? Tenho uma vontade de ter um filho, Lu, e ver a... Eu amo. Olha só que você tem uma enteada já. Você tem uma enteada, eu amo elas muito. Voltar a andar é algo que eu quero muito e vou continuar até o fim da minha vida tentando isso. É que eu aprendi a curtir o processo. Entendeu? Eu aprendi a curtir o processo. Então, o voltar a andar não depende só de mim, porque é uma coisa louca. Porque, por exemplo, a Luciana quer comprar uma Ferrari. R$1,5 milhão. É muito difícil, né, Lu? Mas depende só de você. Não quero também, mas... Mas depende de você. Ferrari é carro que mais é homem, que quer mais... Sendo bem machista agora, né? Coisa que eu não sou, você sabe disso. Porsche, não sei, o que você quiser. Mas, tipo, eu tô dando um exemplo. Por mais que seja muito difícil, depende de você. Sim. Voltar a andar, não depende só de mim. Então, é muito complicado você falar assim, eu vou voltar a andar, não vou desistir. Porque você pode se frustrar, porque não depende só de você. O que depende de mim? O empenho. Então, acordar todos os dias e trabalhar para isso, que é treinar, que é conseguir a mobilidade. E a gente não sabe com a inteligência artificial aí, daqui a pouco você está andando com aqueles exoesqueletos.
Então, assim, o empenho não depende. O empenho depende só de mim, é só meu. Ele é inegociável. Então, eu faço o quê? Eu vou me empenhar até o fim da minha vida para voltar a andar. Se lá com 90 anos eu olhar para trás e não voltei a andar, mas saber que eu me empenhei... A sua parte você minha fez. parte eu fiz. Eu tô muito bem com isso e eu sou assim com isso. Então, Mas muita coisa na vida. Você falou do Joel J e você fala isso também. Você pode estar no seu melhor momento, quando o atleta é atleta. Você pode estar no seu melhor momento, correndo, andando, nadando, seja o esporte individual que você faça. E você dá de tudo naquela competição. Mas o cara do lado, ou a mina do lado, foi melhor. Foi melhor. E tirou a medalha de você. O que é louco, Lu, isso aí eu vou falar, que eu acho bem legal quando eu falo sobre isso. Fabrício, mas de onde saiu essa força toda? Como você conseguiu estar bem, essa resiliência e tal? Aí entra a parte do esporte. Eu vou te explicar o porquê. Eu já era atleta. O que o esporte mais ensina? Você treina, dá o seu máximo, treina, faz tudo certo e perde. É um só que ganha. Aí você treina de novo, treina, dá o seu máximo e perde. Mas o esporte ensina que não são derrotas. Os maiores aprendizados que você tem no esporte são nas derrotas, que você consegue tirar algo ali e falar assim, vou melhorar nisso. E a vida é assim, nunca tem derrotas. Os maiores problemas assim, seus são aprendizados. Então, você tendo a consciência que você deu o seu melhor, não tem sensação mais reconfortante para quem perde. Exato. Né? Então, sim, isso é na vida mesmo. Eu perco cliente. A Tamires Ferniel bem sabe disso. O cliente encerrou o contrato. Por quê? O que eu fiz de errado? Aí eu vou revisar todos os processos. Eu falo, não, calma, a gente tratou esse cliente como um deus. A gente pôs ele lá em cima. Ele simplesmente não quer. Ele não vê mais sentido naquele trabalho e tudo bem. E tem pessoas que levam pro coração, né? E tá tudo bem. Não sei o que fez, o que aconteceu. Às vezes minha mãe, coitada, ela fica muito assim, ai Fabrício, mas... E aquele fulano que veio aqui te ajudava e tal. Eu falei, não, mas agora a vida correu. Mas como assim? Eu falei, mãe, mas tá tudo bem. Aí ele fez... O período dele era aquele ali e foi tudo bem. As pessoas passam a nossa vida por um período e tá tudo bem, entendeu? Então é isso, eu acho que... Agora... Filho é legado, né? Você quer ter filho. Além de ter filho ou filha. E eu amo, acho que você já percebeu isso, eu amo treinar. Não treinar... Quer dizer que você anda treinando ter filho, é isso? Ô Fabrício, sexualmente você tem atividade sexual? Porque todo mundo tem essa curiosidade, mas ninguém pergunta. Quando você tem uma lesão, ninguém pergunta isso mesmo. Eu tenho, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Quando você tem uma lesão medular, tem dois aspectos. Tem pessoas que não afeta se for uma lesão muito baixa, ou tem pessoas que afeta, 99,9% dos casos afeta. E aí a pessoa não tem uma ereção satisfatória, geralmente, ou não tem nada. Aí tem duas saídas. Você tem que tomar um remédio, um comprimido que tem no mercado, ou tomar injeção. Mas tudo com recomendação médica. Tudo com recomendação médica. E tem também a situação de você fazer uma cirurgia para melhorar isso e não ter que tomar remédio mais. Porque quando você toma... Você está falando assim, 99... Não sei, o teu caso qual que é? Perguntei você, neném. É igual o de todo mundo. Tem que tomar... tem que ter estímulo extra, tipo remédio, essas coisas, sabe? De forma natural, afetou. Mas melhorou muito. Por quê? Melhorou muito o quê? Melhorou muito... Do que você está falando? Não. Continuamos no mesmo assunto? No mesmo assunto. Melhorou muito desde o dia do acidente, entendeu? Tipo... A parte de sensibilidade, porque também isso pro homem, né? Agora, homem não é só, na cama não é só ereção, né? Não, tem todo um... Vai muito além. E quando acontece isso com você e que você perde isso, você tem que redescobrir outros sentidos, igual aquela pessoa quando tem uma perda visual, ela redescobre, os outros sentidos ficam mais aguçados. Mas é que ela presta atenção nos outros sentidos. Isso, né? Acho que é exato isso. Então, acho que a parte sexual melhora muito porque você presta atenção nas outras coisas, né? E não fica só fixo em penetração. Então, isso fica com mais intensidade, mais carinho, sabe? Eu imagino que as pessoas devam perguntar isso pra G. Será que não? Eu acho que ela deve perguntar. Né? Não devem perguntar. Mas uma curiosidade natural do ser humano. Mas ela é bem fechadona.
Então, ela não dá abertura para esse tipo de Tipo ela assim, deve estar roxa agora em casa tipo assim, assistindo. teria que ser me exato. xingando. Ela é muito educada, ela não tá me Você xingando. não, mas ela vai. Não, ela deve estar me xingando e ter perguntado, né? Mas ela vai, mas ela não dá muita abertura. Então, assim, eu acho que quando tem essa pergunta, eu acho que ela deve não, tudo bem. Tá, assim. então treino é treino, né? Você precisa treinar, vocês estão treinando. Não, mas olha só. Vai dar tão corte, mas não é treino disso. Eu falei assim, como? Lu, do treino dele. Falei assim, que eu amo treinar, porque eu tenho vontade de ter um filho, de treiná-lo, ele. Em treinar. Eu acho que filho não é pra criar. É criar, você cria animal, gado. Filho é pra treinar. E eu quero treinar ele na forma como ser humano. Ou ela. Você tem duas sobrinhas. Não, mas é que eu falei filho na questão de... Um ser humano. Um ser humano. Mas eu acho que uma menina, nossa, fantástico. Mas, tipo, treinar a questão de gosto, tipo assim, tipo, hábitos do que é a vida, de educação, de esporte, de formar um ser humano para ser 10 vezes melhor que o pai, 1000 vezes melhor que o pai. Você tipo, já imagina você com um bebezinho nos braços? Imagino. Já que, diferente daquele moço, Carlos, lá, você tem essa mobilidade. Eu imagino. Pelo que você é grato na sua vida? Sou grato por estar vivo, sou grato por ter uma saúde física que me proporciona quebrar os limites da acessibilidade, por exemplo. Então, assim, nada me para. Fui para os Estados Unidos, a casa que nós alugamos tinha escada e todo dia eu tinha que subir na escada, subir e descer andando. Eu fui para São Paulo agora, peguei andando com apoio, Airbnb, isso. Né? Andando, segurando em corrimão. Peguei um Airbnb que não passava cadeira de rodas no banheiro e nem na sala, nada, no quarto. Então eu passava por uma outra cadeira tipo normal, ia empurrando devagarinho assim, então me viro. Fomos pra festa do peão uma vez no parque, que tinha uma muretona assim, mureta, né? E você foi chamar o pessoal lá, eu passei pra mureta. Para que eu voltei, então, você já assim, tinha subido isso é muito importante pra mim. Então, por isso que eu treino diariamente. Além de ser um atleta, o treino é pro meu dia a dia. Eu acho que se eu perder isso e passar a ser dependente das pessoas, porque por mais que eu estou numa cadeira de rodas, eu continuo independente, Lu, eu faço tudo sozinho. Então, acho que quando eu precisar dessa ajuda, aí eu tenho medo de o sentido da vida, para mim, acabar. Mas a gente depende uns dos outros. Depende, eu falo muito isso, porque a gente depende de todo mundo. Eu dependo de você aqui nesse podcast, você de mim. Mas a questão de mobilidade, a questão de fazer as coisas, ainda pra mim é algo que, assim, é importante, sabe? Seu maior medo é esse? É regredir na sua mobilidade? Lu. Hoje falando muitas coisas que eu nunca falei aqui, né? Mas, por exemplo, eu penso isso. Cara, será que não seria melhor eu morrer mais cedo? Não o jovem. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se o seu medo é regredir, e a gente sabe que a perda da massa magra, a massa muscular, é uma realidade a partir de uma certa idade, independentemente do que você faça, porque a máquina humana, ela tem esse declínio. Como é que você pensa na tua velhice? É isso. Mas e quando tiver os 50, os 60 anos, Lu? 50 não, tá? Vamos pensar em 80? Tá. 50 não. Aos 60, 70, não, mas assim, imagina, sair da cadeira de rodas todo dia, subir, ir no banheiro, tudo sentado e tal. Aí entra 2 fatores. O primeiro, que eu tenho certeza, eu acredito fielmente nisso, que eu vou ser o velhinho brabo, foda ali, sabe? Tipo assim, que vai... O brabo. É como se o cara tá com 70 anos e faz tudo que faz. Sei. Entendeu? Eu sinto que vai ser assim. Que vai, nossa, mas não vou deixar acontecer. E tem o segundo ponto, que eu sinto que a tecnologia e a cura tá tão avançada que eu acho que eu vou chegar nessa idade. Você tem fé no homem também, na humanidade. Fé na humanidade. Eu tenho fé em Deus. Eu acho que Deus usa o homem para operar milagres também. Então, se suponhamos que uma pessoa inventa uma cura, aquilo também foi um milagre de Deus, não foi dele. Saber Deus o capacitou para isso. Então, eu recebo o milagre através de outra pessoa. De um outro ser humano. Outro ser humano, eu acredito muito nisso. Fabrício, o milagre de ser realmente recompensado financeiramente por esse acidente, responsabilizando os responsáveis, porque não foi obra de Deus, não foi um acidente que caiu do céu. Tem gente atrás disso, e gente irresponsável. Esse milagre você ainda acredita? Porque está na justiça há tanto tempo. Está na justiça há tanto tempo. Nós ganhamos uma instância, eles se recorreram. Tem gente que falou que você ficou rico. Que eu fiquei milionário. Ligaram para mim e falaram, teu cliente ficou rico. Ganhamos uma instância, eles se recorreram, ganharam...
Tipo, não é que eles ganharam, eles recorreram e tirou em 90% a nossa indenização. E aí, olha só como que é. Recebo uma mensagem ontem deles, do juiz, indeferindo outra ação, falando que eles entraram num processo, a usina Colorado, que... Os bons advogados. Que, com fotos, olha que o Fabrício está vivendo no luxo, viajando pelo menos 2 vezes no ano para fora do país. Mas foi pra sobre uma Espanha. cadeira de rodas. Não, falando isso, que eu não preciso de ajuda financeira alguma. Sendo que todas não é as ajuda, viagens... é o que é justo. Tiraram as suas pernas. Tiraram as minhas pernas. E além disso... E aí você me começa o podcast dizendo que você daria todo esse luxo... Nossa, tudo... Né? E nem... privilégio para voltar a andar. E são privilégios pagos por patrocinadores terceiros, nada meu, que eu não tenho condição para... Não, construído por você. Unidos. A história é construída por você. E aí eles falaram isso. Então, assim, realmente é um... Negócio falando, é um milagre que a hora que sair isso, eu creio que vai sair, eu acredito sim que vai bendita sair. Marca que também que aliar o nome dela a você, porque essa marca Pode só vai pesquisar crescer. aí, faturamento de 400, 500 milhões por ano. E eles nunca ligaram para falar assim, Fabrício, você então precisa vamos te patrocinar, pelo menos, né? Vamos patrocinar. Então, assim, vamos fechar uma palestra. Então, você precisa comprar uma agulha, uma sonda, o que for que você use, R$1. Esse milagre, você acredita que o homem ainda vai cometer? O milagre de você ser indenizado. Não tem outra palavra. Eu acredito. É indenização. Eu acredito que pode demorar o tempo que for, mas eu acredito. Eu acredito. E eu acredito mais ainda na justiça divina, que as pessoas que estão envolvidas e estão sendo tão ruins nesse caso, não desejo mal para eles, mas... Que seja pelo menos para os seus filhos, né? Que demore um tempo aí, vire precatório, sei lá, mas seja para os seus filhos. Mas... Fabrício, como é que é a tua alimentação? Boa. Gosto de comer bem, tipo ovos, frutas, carne, legumes. Porque eu tenho um presente para te dar. Deixa eu pensar. Eu posso imaginar o que é? Chocolate, sim. Mas não é para te tirar da dieta. Não é, né? E o melhor? Porque é um chocolate que é verdadeiro, que é a base de cacau, mesmo. Porque a gente está sabendo que o cacau subiu muito e tem muita marca boa, não vou falar o nome de marca grande aqui, que diminuiu o cacau, tá? Tá lá escrito 50%, mas não mas tem. É 30%. Essa é, realmente, e é... A gente fala vegano, mas não é vegano. Obrigada, viu, Tamires Ferniel? É um chocolate... Ai, é bom demais isso aqui, cara. Isso pode comer aqui ou só depois pra casa? Não, pode comer. É seu, né? Infelizmente é seu, não é meu, mas... a Cláudia, da Santé Cacau, que é uma empresa, uma fábrica de chocolate em Colina. Ela fala assim, Colina, não sei se você sabe, é a cidade de Carinho, né? Nossa vizinha aqui. Uhum. E aí ela fala assim, um dia a Colina vai ser conhecida como a cidade do chocolate. E a fábrica dela está crescendo tanto, está exportando. Não duvido nada. Antigamente vendia num ponto de venda em Barretos. Hoje ela tem mais de 10 pontos de venda em Barretos. Padarias, aquelas chiques. Eu não vou ficar falando nome para não puxar patrocínio para quem não me patrocina. Mas tem lojas de conveniência, padaria. Olha... É seu, tô te dando. Ela falou que é um monte... Ela sabe que era para você, tá? Ela foi levar pessoalmente na minha casa para trazer para você. E ela falou que é um monte de snacks. E ela disse assim, o Fabrício já conhece e ele gosta do de banana. É isso mesmo? É isso mesmo. E o melhor, sabe o que é? Eu gosto mais do de banana. É o meu preferido também. Que eu adquiri ao longo dos anos, intolerância à lactose. Você tem? Tem. Então eu não como mais nada. Não tem nada de lactose Não como nada de leite, mais nada. Ó. Sem lactose, sem glúten. Sem glúten. E sem soja, sem proteína do leite. O whey protein, pra mim, tem que ser isolado. Porque o whey protein normal me dá intolerância à lactose. Porque tem um pouquinho. Então, esse aqui é totalmente zero. Nada. E é difícil encontrar algo parecido Os celíacos podem comer. Ele tem açúcar. Isso a gente não mente. A gente tá escrito aí, né? Mas a adição é muito pequena de açúcar, porque ela trabalha com cacau de excelente qualidade, que vem da Bahia, e é 50% de cacau para cima. Então, ela tem 70% cacau. Tal. Agora é bom pra caramba. Não posso falar a palavra. É bom pra caramba isso. Nossa, mas e não é só opinião de gorda, não, né? Você gosta? Lu, qualquer pessoa, qualquer uma, sem exceção, que tá no processo de emagrecimento, pode comer isso aqui. Que você trabalha com isso também. Todos os dias pode comer isso aqui. Todos os dias. Todos os dias. Não vai comer um pote inteiro, mas... E é acessível. O preço é acessível. Eu tenho que fazer dieta. Também. Cara, pode comer um chocolate. Agora, ó. E banana é bom, mas
essas gotinhas de chocolate aqui. Ah, isso é maravilhoso. Só que eu já penso nessas gotinhas de chocolate com leite condensado no belo do mas nem brigadeiro. precisa. Que não tem brigadeiro igual quando você faz com essas gotinhas. Mas deixa quieto. O que você quer agradecer? Tá aí, o teu minuto final. A gente está encerrando. O presente vem sempre no fim, né? Pode agradecer marcas? E o que você quiser. O podcast é meu, consequentemente, ele é seu, porque nós somos parceiros, meu amigo. Eu vou agradecer, a EMS Farmacêutica com o Pedro Marcos, são meus patrocinadores, a EcoPower com o Antiga Anderson. droga dada, tá? Para os mais velhos. Não, isso aí é a EMS. Tem também a cirurgia do droga dada. Do Pedro. O Pedro Dias. Adoro o Pedro Dias. Tem também a EcoPower do Anderson e da Náshila. Tenho a Facisb. Estive com a Náshila, ela mandou um beijo para você. Outro tá? para ela. A Facisb. Tenho também a Só Agrícola. Essa é das antigas, hein? Italian House. Só Agrícola é das antigas, Precisamos hein? fazer uma palestra lá com eles. É, né? Italian House, também do Nestor. Vem da aqui. Júlia. Nestorzinho vem aqui. Tá, não para de viajar. O cara é uma máquina. Não para, agora é o mundo inteiro. Ele tá Vocês ticando os conhecem a países. Italian House? Tipo assim, Nestorzinho cara, é vai uma vir. potência, Já me falou que vem. uma empresa de Barretos que virou uma potência a nível... Mais de 200 unidades. Eu não sei se quando o programa for pro ar já já passou abriu, de 220. Já abriu na Irlanda. Mas mais de 200 unidades no mundo agora. Europa e Estados Unidos. Loucura. E começou há 3 anos aqui numa garagem de casa. Depois ele vai contar a história, né? Ele vai vir aqui contar. O Nestor, patrocinador da Italian House. Tenho também o Dr. Jorge Rezec. O Jorginho também vai vir aqui. Dr. A Jorge dele, Rezec. ai dele se não vier. Jorge Rezec. O senhor está convocado para vir aqui também. Tenho a Marçal Sports também, que eu quero agradecer o Léo Maiante e o Pablo. Tenho também meus apoiadores. Tenho a Cirúrgica Droga Dada lá do Valmir, que é meu patrocinador. Parceria Comunicação, da Luciana Gomes. Tenho a Caridio também. SD Suplementos. Esqueceu Vitaliza. alguém? Não, Vitaliza. Quer falar do passado também, de quem não tá mais? Marques Veículos, Marques Plastripel. Veículos, a Plastripel. A Cláudia também já ajudou. A Cláudia do Santa Cacá. Os Independentes. Importante falar. Entendeu? Também. Então, Jerominho tá de volta aí, ó. A gente já vai lá fazer uma proposta de parceria. Tem uma pessoa que eu gosto muito também, que é seu amigo que ajuda bastante. Moodshine, nós já falamos. Moodshine, mas aquele amigo seu que nós fomos lá na imobiliária. Um amigo seu que... Rogério Cunha. Ele não gosta que fala, mas a gente agradece também. Mas ele me ajudou e eu sou grato a ele. Rogério é maravilhoso, maravilhoso. Rogério, você eu não estou convocando, eu estou implorando. Eu quero você no podcast. Ele é todo, não gosta de aparecer, tal, né? Low profile. Mas tem uma história inspiradora também. Manipularte também, manipulação. Manipularte é importante falar também, que manda bem para você. Muito mesmo. Também pode falar, não tem problema não. Já foi tudo isso mesmo, então sou muito grato a todo mundo. E que venham mais patrocinadores. Mas acima de tudo, que venham empresas que acreditam que uma história dessa deva ser contada para sua equipe. Então agora eu vou fazer o merchan deste menino. Essa história que ele contou aqui é só um pequeno pedaço da palestra dele, que é maravilhosa. É transformadora mesmo. A gente vê gente saindo da palestra. Tem muita gente que te liga depois e fala, né? Cara, comecei a treinar. Muito feedback. Cara, eu conheço assim, histórias de pessoas que falam para mim. Comecei a treinar o dia que eu assisti a palestra do Fabrício. Então, muito feedback. É importante. E a gente já fez palestra para muitas empresas, né, Lu? Ainda bem, mas vai fazer para mais. E vai voltar em algumas. E tá tudo bem. Sim. E eu sou muito grata de você estar aqui. Obrigado, Lu. Aceitando esse convite. Um prazer, o podcast ainda nem é tudo. Pode me chamar mais vezes. O que ainda vai ser, né? Aí sou eu acreditando que o podcast ainda vai ter muito mais audiência. Tem uma frase que eu gosto muito, que o CPF sempre tem que ser maior do que o CNPJ. Então a Luciana Gomes é maior do que tudo isso. Então, o podcast pode ter certeza que vai dar certo, porque quem comanda é você. Obrigada, viu? E eu agradeço a sua presença, que ficou aqui até agora. Minha equipe, Tamires Furniel, muito obrigada. Lombardi, eu já não sou o Silvio Santos, mas tenho o meu Lombardi. Márcio Paulo, Cornélio Júnior, Carol, minha família. Muito obrigada. E você que esteve até agora, lembre-se, aqui eu só trago pessoas que a gente pode aplaudir. Para você, Fabrício, nosso aplauso. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.